tá bem? Então, essa questão do cansaço. A primeira coisa que eu pus aqui, fiz algumas anotações para trazer para reflexão, é que muitas vezes, hoje, o cansaço, quando ele se torna muito intenso, as pessoas confundem muito facilmente com depressão. Então, é natural que as pessoas com esse quadro já se estendendo, elas já achem que elas estão em depressão, porque a depressão é muito falada, a depressão ela é uma patologia, né, uma situação clínica cada vez mais comum, mas muitas pessoas que chegam para mim no consultório, muitas vezes elas acham que elas têm um quadro de depressão maior, um quadro psiquiátrico, e na realidade a gente vai ver que tem uma série de disfunções orgânicas, metabólicas, hormonais acontecendo, que não são o quadro de depressão psiquiátrico, digamos assim. É claro que esse estado de bagunça do corpo, ele vai levar um cansaço e a pessoa pode estar num estado deprimido, mas não que ela tenha a depressão como uma doença. Ou seja, se eu conseguir, de alguma forma, através de um tratamento, conseguir equilibrar esse corpo, né, todos os ritmos desse corpo, toda a funcionalidade desse corpo, é muito possível que esse quadro de depressão, ele se extinga, né, ele realmente pare de acontecer. Então, essa é uma primeira colocação que a gente precisa refletir. Cansaço, às vezes, se confunde com depressão. Toda depressão tem cansaço? Sim, em geral, 99,9% das pessoas com depressão têm cansaço crônico. Mas todo cansaço crônico é depressão? Absolutamente não. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que o cansaço, esse estado de fadiga, de não ter energia, né, em algum período do dia, ou às vezes ao longo do dia, é uma situação que, em geral, ela evolui lentamente, ela não é uma instalação abrupta. Na maior parte das vezes, as pessoas vão aos poucos ficando sem energia, elas vão perdendo essa bateria, essa vitalidade. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas se acostumam, elas vão se adaptando a essa falta de energia, elas vão manejando as suas rotinas, seu estilo de vida, de uma forma que ela se adapte a essa falta de energia. Então, esse é um outro complicador, porque muitas vezes a pessoa deixa aquilo rolar muito tempo, ela acha que, é normal, eu tô meio mal assim, tô trabalhando muito, tô precisando descansar, tenho que tirar umas férias, é normal estar cansado. Eu ouço isso quase todo dia, né, no consultório. As pessoas banalizam, normalizam o cansaço, e isso não é normal. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que cansaço crônico, sentir um dia um cansaço, ok, mas se você percebe que isso de alguma forma é um padrão, e isso se repete, isso é significante do ponto de vista clínico. Precisa ser olhado, precisa ser contemplado, precisa ser feito alguns ajustes para que isso se desfaça, tá? Outra questão, como que às vezes a gente vai percebendo esse cansaço, né? Boa noite aí a todos que estão chegando, eu estou vendo algumas pessoas queridas aqui chegando, muito bom ter vocês aqui hoje na live, né? E vocês vão ter um espaço também para interagir comigo, vai ser o maior prazer a gente poder tirar dúvidas. Alguns sintomas que muitas vezes as pessoas nem percebem, elas vão se habituando. Então, indisposição corporal, mais dores no corpo, qualquer coisinha já tem tensão, já tem dor no corpo, falta de vontade de praticar atividade física, pessoal. Olha só como isso é comum. As pessoas acabam, às vezes, gerando um discurso que justifique elas não praticarem atividade física. Mas o que pode ser isso? Tem uma causa lá por trás. Realmente a pessoa está desvitalizada, sem energia. Temos que pensar o que está acontecendo. Uma intolerância a qualquer tipo de discussão. A pessoa evita, sabe aquela pessoa que não quer brigar por nada, ela tenta evitar a todo custo qualquer aresta com qualquer pessoa. Por quê? Porque ela está muito desvitalizada e entrar numa discussão é extremamente exaustivo. Ela se sente como se fosse um trem passando por ela e ela fica extremamente extenuada no final disso. Então, isso é mais um sintoma, né? Não defende as suas ideias, não tem aquele pulso firme de não, vamos lá, eu acho que é assim, não é aquele outro, de realmente debater, de discutir, a pessoa não consegue sustentar isso.
E a gente, muitas vezes, um sintoma que é muito... Opa, a Clarice já se identificou aí um pouquinho, né? A ideia é essa, né, pessoal? Eu estou falando coisas que estão nos livros, mas mais importante do que eu trazer o conhecimento clínico, médico, é fundamental, eu estou trazendo aqui a minha experiência como médico, são as histórias que eu escuto todos os dias, nas consultas, né? Então, é uma homenagem a vocês também, né? Mas aí também um outro sintoma que é muito comum, a pessoa roda, trabalha muito, faz muito trabalho, trabalha 12, 13, 14 horas, vai indo para um lado do workaholic, né? Não tem tempo para ela, não tem tempo de relaxamento, não tem tempo para não fazer nada, e isso vai consumindo a energia dela. Então, isso é um pouco do cenário e dos sintomas iniciais dessa condição que muitas vezes vai, como a gente vai ver aqui, vai ficar pior, né? E uma questão, pessoal, que a gente precisa ponderar é que cansaço crônico, seja em nível mental ou físico, porque mente e corpo, eles se interagem, não tem como a gente dividir isso tanto, a gente divide de um ponto de vista didático, mas no fundo, corpo e mente estão sempre influenciando um ao outro. O que é interessante? Infelizmente, a medicina tradicional, quando vai olhar uma queixa dessa, ela dá pouca valorização para o que o paciente está trazendo. Não se investiga muito a fundo, né? A medicina tradicional, ela se preocupa a ver doenças, né? Ela está focada, toda a estrutura que ela consolidou ao longo da sua existência, da sua construção desse corpo médico tradicional, é se importar com as doenças e não com os processos ou com as coisas que estão gerando aquele sintoma. E esse é um problema. Então, quando você se sente com muito cansaço, você vai em qual médico? Primeira questão é essa, né? As pessoas tendem hoje em dia ou a ir ao reumatologista, porque eu estou com muita dor no corpo, muita dor na articulação, eu preciso ver se eu não tenho uma fibromialgia, se eu não tenho uma doença reumática, ou as pessoas muitas vezes vão no psiquiatra. E vão lá, e é claro que a abordagem psiquiátrica vai ser focada em diagnóstico, em doença, num CID, que vai gerar uma certa tendência ao psiquiatra prescrever certos medicamentos e não prescrever outros, ou seja, é toda uma abordagem do sintoma focada em queixa e em doença. No entanto, cansaço é uma coisa muito mais complexa que isso. Tem muitas causas que podem estar envolvidas com o processo de cansaço. Obrigado pelo relato aqui, Lia, né? Melhorou muito do cansaço depois do tratamento. Essa é a intenção. A gente vai ter um momento também que eu quero que vocês compartilhem as percepções de vocês nos tratamentos. Mas voltando para o ponto da psiquiatria, vai ter uma intervenção química, né, um remédio, um antidepressivo, algo desse nível, que de alguma forma pode até ajudar a pessoa. Eu não estou criticando totalmente a medicina tradicional, porque ela é importante, eu trabalho com ela também, eu prescrevo esses medicamentos eventualmente. No entanto, se a gente ficar só com essa prescrição, vai ser completamente insuficiente esse tratamento. E é isso que eu quero que vocês questionem, porque eu pego aos montes pacientes ansiosos, depressivos, com medicações, que na verdade tem um monte de coisa acontecendo, de estilo de vida, de padrões mentais, de distúrbios hormonais e metabólicos que nunca foram tratados. Então, nunca se apostou no potencial de fazer essa pessoa ficar mais equilibrada para ver qual o impacto que vai trazer no nível de energia dela. E ela conseguindo superar esse cansaço. Então, isso que é muito complicado hoje, quando a gente pensa numa medicina muito focada em doença. E nós temos, então, a medicina preventiva, essa medicina mais integrativa, essa medicina mais corpo e mente, essa medicina que vê os processos, que vê os padrões da mente também, como elas influenciam o corpo e como o corpo influencia os padrões da mente. Então, eu acho que aí é uma abordagem mais interessante, do meu ponto de vista, né? Eu acho que dá mais resultado. Lembrando que cansaço crônico e cansaço físico, mental crônico, podem ter duas grandes causas, pessoal. Estão pensando em dois grandes ramos que podem estar relacionados ao seu processo. Um deles, a gente poderia dizer que tem questões endógenas do funcionamento do corpo que não está bem, né? Esse funcionamento não bem pode ser chamado de uma disfunção, ou pode ser chamado de uma patologia, uma doença,
dependendo do grau de disfunção que tem. Se a disfunção for muito intensa, a gente vai falar de uma doença, certo? E se for uma disfunção mais leve, às vezes a pessoa não tem doença, mas já é importante tratar, já é importante prevenir para que ela não venha a ter a doença. Então, esse é um primeiro ponto. Então, tem fatores endógenos do corpo, do funcionamento do corpo. E tem também fatores exógenos. O que são os fatores exógenos? É a forma como eu capto, como eu me relaciono, como eu recebo as informações do meu ambiente, do clima, da luminosidade, dos ritmos da natureza, das pessoas do meu ambiente, de tudo que acontece no meu trabalho, das minhas relações, da alimentação e assim por diante. Então, a gente vai ter esses fatores que influenciam do entorno, do ambiente e os fatores internos. E eles se conversam, eles entram numa sintonia e, geralmente, o resultado é o que você está sentindo. Essas duas interfaces se conversando e gerando o que você está sentindo, talvez um cansaço, às vezes mais na esfera física, às vezes mais na esfera mental, às vezes é um padrão mental muito ruim, a forma de interpretar a realidade, de perceber as relações, de perceber a si mesmo nas relações é muito patogênica, digamos assim, e às vezes é um fator externo, a pessoa estava lá e aconteceu uma tragédia, a gente está aqui e está tendo pandemia, então é um fator exógeno, não depende só do internamente, é uma coisa que vem de fora. Como que cada um lida com isso? Aí vai depender de tudo que a pessoa tem internamente para lidar, né? Então, essas duas grandes raízes, fatores endógenos e exógenos. Agora, falando um pouco do estresse, porque quando eu falo de cansaço, pessoal, tem que ficar muito claro que o cansaço, quando ele se torna crônico, porque ter cansaço agudo, tudo bem, foi uma noite que você não dormiu bem, foi uma discussão que você teve com teu cônjuge, foi uma batida no carro que te deixou em alerta, foi uma alimentação que você pulou e que você está em hipoglicemia, está cansado. Quando é agudo, a gente dá conta, o corpo ele se autogerencia. O problema é a cronicidade do estresse. Então, cansaço tem muito a ver com estresse, né? E agora vamos falar um pouquinho do estresse, porque é importante vocês entenderem como que esse estresse acontece no corpo, quais os impactos que esse estresse traz dentro do corpo, dentro da nossa longevidade, dentro das nossas doenças, das nossas disfunções. Então, aquele estresse agudo, que é ou eu luto ou eu vou embora, luta ou fuga, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, ele é importante. No entanto, o que acontece hoje no estilo de vida que nós temos? Com um nível de estresse muito elevado, a gente cronifica essa resposta. E ao cronificar essa resposta ao estresse, o nosso corpo não dá conta. Ele passa a funcionar de uma forma não ideal, não harmonizada. E quais serão as consequências? Então, o estresse crônico já está estudado, a medicina já estudou isso vastamente, produz uma série de alterações metabólicas, né, de oxidação, de inflamação crônica, que levam ao envelhecimento precoce. Pensem numa ladeira em que eu posso atravessar essa ladeira de uma forma muito lenta e tranquila e vou envelhecer com qualidade de vida, ou eu vou descer essa ladeira abaixo, muito em velocidade, com um carrinho de rolimã e eu vou envelhecer rapidamente. Então, essas são as duas grandes diferenças de como nós vamos envelhecer. E o estresse está no centro desse processo. Então, vamos entender um pouco como que o nosso corpo, quando está saudável, como ele lida com esse estresse. Afinal de contas, o que está envolvido dentro do corpo, dentro do que a medicina conhece, em relação ao estresse? Então, a primeira questão que é interessante a gente perceber é que no nosso cérebro tem uma estrutura chamada hipotálamo, e o hipotálamo, ele faz a conversa com tudo que vem de fora de informação, com tudo que recebe de dentro do corpo de informações. Ele é o grande decodificador, né, receptor de todas essas informações exógenas e endógenas do corpo. Na medida que o hipotálamo recebe esses estímulos, ele vai produzir, né, quando nós estamos diante de uma situação estressante, ele vai produzir um hormônio,
né, que é um hormônio de liberação de corticotropina. Já vamos traduzindo aos poucos. Mas, basicamente, ele vai produzir esse hormônio, e esse hormônio vai viajar até uma glândula fundamental, muito importante, que se chama hipófise, que se localiza no centro do cérebro, que é do tamanho de uma ervilha. E esse hormônio liberador de corticotropina vai lá na adenohipófise, é uma porção da hipófise, né? Então, a porção anterior da hipófise, e a partir desse estímulo, vai fazer essa hipófise produzir um hormônio que é a corticotropina, ou ACTH, né? O hormônio liberador de corticotropina. Esse ACTH vai cair na corrente sanguínea, vai viajar pelo seu corpo, pela sua corrente sanguínea, lembrando que o sangue, pessoal, é o grande transdutor, né, que transduz, faz as coisas viajarem no nosso corpo, todas as informações precisam do sangue para viajar até seus locos, até os lugares que devem chegar. Isso viaja por toda a sua corrente sanguínea e vai parar e vai estimular uma glândula muito importante para gerenciamento do estresse. Vocês sabem qual é essa glândula? Aqui, vocês sabem, né? Mas, enfim, são as nossas adrenais, né? Então, as adrenais são duas glândulas que estão acima dos nossos rins, né? Os rins, que são aquela energia ancestral, é o primeiro órgão que se forma dentro do útero. Basicamente, são os rins, por isso que os chineses chamam os rins da essência da alma, né? Tá ali nos rins, a raiz da alma e do corpo, de tudo que acontece com a gente, está nos rins. E aí, o que acontece? Essas glândulas que estão localizadas ali em cima dos rins, as adrenais, recebem esse ACTH que viajou pelo sangue, e a partir desse estímulo, uma certa região dessa adrenal, que é uma região bem detalhada, uma região chamada fasciculada da adrenal, vai produzir o principal hormônio do estresse. Qual é o principal hormônio do estresse para a gente poder gerenciar estresse? É o cortisol. Então, guardem isso, porque vocês precisam refletir nessa live sobre como está meu nível de cortisol. Se a pulsatilidade da minha adrenal está boa. Porque se ela não estiver, o estresse vai me pegar. Eu não vou conseguir manejar esse estresse. Tá bem? Então, estimulou essa fasciculada da adrenal, produziu o glicocorticoide, o principal glicocorticoide é cortisol, uma pequena fração de corticosterona também é produzido na adrenal, e isso vai para o sangue de novo. Olha o sangue de novo fazendo as comunicações. Esse cortisol, pessoal, é um hormônio esteroide, nós temos classificações de hormônios, e o esteroide são os hormônios que advêm das transformações do colesterol. Olha como o colesterol é super importante para a gente poder ter cortisol. Não só cortisol, pregnenolona, testosterona, estradiol, androstenediona, dehidroepiandrosterona. Então, assim, o colesterol, ele é a grande molécula de montagem de vários hormônios esteroides. Por isso que essa história de fazer o colesterol ir lá para o pé, né? Que o pessoal da cardiologia, se estiver me ouvindo aqui, vai ficar brabo comigo, né? Mas, assim, essa história de jogar o colesterol lá no pé com medicação em pessoas que nunca tiveram infarto, que nunca tiveram um evento importante cardiovascular, é loucura. Você vai estar reduzindo não só o colesterol em si, um número, é só um número, pessoal, ali no exame, mas a gente vai estar diminuindo, impactando diretamente na produção hormonal de pelo menos uns 15 hormônios do seu corpo. Imagina o impacto. Por isso que muitos estudos mostram que aquelas pessoas que tomam essas estatinas, eu tenho falado sobre isso aqui no meu canal, nos artigos, né, que a gente vem colocando, as pessoas que tomam estatina, elas podem diminuir o colesterol, mas elas não diminuem o número de infartos, o número de AVC. A incidência em pessoas de infarto e AVC, em pessoas que têm colesterol lá no pé, e incidência de infartos de pessoas que têm colesterol alto, é praticamente a mesma e mais frequente, inclusive, nas pessoas que tomam essas medicações para baixar o colesterol. Então, aqui é só um parênteses de algo que eu acho importante enfatizar, porque essa medicação,
estatina é uma das medicações mais mal prescritas na medicina. Tá cheio de paciente que vai lá no consultório e tá tomando estatina, 30 e poucos anos tomando estatina, 40 e poucos anos tomando estatina, e nem um momento questionaram por que o colesterol aumentou. Porque o colesterol tem que montar esses hormônios. Se ele está lá parado e está elevando, é sinal de que não está tendo essa transformação, por isso que está acumulando. Então a gente tem que mudar a forma de perceber. Você tem que mudar a forma de perceber para cobrar do seu médico uma outra abordagem. Tem que extrapolar um pouco essa abordagem só. Tá ruim, baixa, toma remédio para baixar. Não, por que tá alto? Essa é a grande questão. Concorda comigo? Então essa é uma primeira reflexão a respeito do cortisol. E aí, o que é importante do cortisol, pessoal? Por que o cortisol ele é o nosso hormônio do estresse e é tão fundamental? Porque o cortisol não é só um hormônio do estresse. É isso que eu quero que vocês entendam. O cortisol é muito mais do que isso. O cortisol é um hormônio muito, muito importante para conseguir captar energia em momentos em que a gente precisa de mais energia. Então, diante de um estresse, nós precisamos de energia. Nós não podemos ficar sem energia, senão a gente cai. Diante de um estresse, uma situação que exige mais energia, uma atividade física, uma discussão, uma corrida, ou escapar de uma situação, proteger a sua integridade, nós precisamos do cortisol. Ele vai conseguir captar energia. Como que ele faz isso? Ele faz vários processos dentro do corpo, mas ele vai lá no fígado e vai fazer gliconeogênese, ou seja, vai fazer esse fígado produzir mais glicose e jogar mais glicose na corrente sanguínea para que essa glicose esteja disponível para os tecidos, para que os tecidos usem isso para quebrar o ATP e produzir energia, quebrar esse ATP e produzir calor e energia. Então veja como é importante o cortisol e comecem a pensar o que vai acontecer se a pessoa não tem isso. Como que a pessoa vai responder a esses estímulos? Vai ser desastroso, né? Então a gente vai ter mais disponibilidade de energia. Então o cortisol, ele é um hormônio da energia, de recrutar energia. Só que o que acontece? Além disso, uma outra faceta do cortisol é que quando a gente tem uma boa pulsatilidade de cortisol, nós ficamos mais resistentes ao estresse, mais resilientes, e isso é muito interessante. Lá na medicina chinesa, os antigos já falavam que os rins, quando a pessoa está com equilíbrio renal, adrenal, ela tem mais resiliência. Olha que bonito isso, né? A medicina antiga, ancestral, se encontrando com a medicina atual, tradicional, medicina preventiva, falando a mesma coisa. Nossos rins têm essa capacidade, e as adrenais, especificamente acima dos rins, têm a capacidade de tolerarmos mais e sermos mais resistentes ao estresse, aos traumas, às infecções, às oscilações de calor e frio, às cirurgias que passamos, doenças debilitantes. O cortisol, ele é um hormônio fundamental para todas essas situações de extremos, certo? E aí, o que acontece com a maior parte de nós? Pandemia, fatores do ambiente muito estressantes, não tenho habilidades internas de lidar com isso. Começo a produzir muito cortisol. As pessoas produziram muito cortisol esse ano passado, e agora vai vindo as consequências. Então, como que essa glândula funciona? Na medida em que o hipotálamo, a hipófise ficam dando sinais para a adrenal, produza cortisol, produza cortisol, produza cortisol, começa a aumentar cortisol. Só que esse primeiro período a gente chama da fase de hipercortisolismo. Acompanharam comigo? Hipercortisolismo, ou seja, vai medir no sangue do paciente esse cortisol, vai estar lá nas alturas, vai estar 50, 60. Por quê? Porque ele está muito estressado, não está sabendo manejar, está hiperdemandando das adrenais e está esgotando essas adrenais para descarregar uma quantidade de cortisol suprafisiológica, tá certo? E isso vai durar um tempo. E a pessoa, quando fica no hipercortisolismo, ela fica com um monte de sintoma. Ela fica cansada, extenuada, ela não está gerenciando bem o estresse dela. Então, isso vai acumulando, vai acumulando. Aí a pessoa vai ficando nesse estresse crônico por um bom tempo, hipercortisolismo. Aí vai chegar um momento que é mais catastrófico,
que hoje eu acompanho muitos pacientes nesse estado, que a gente chama de hipocortisolismo. O que é o hipocortisolismo? O hipocortisolismo é quando essas adrenais já esgotaram completamente a capacidade de secreção desse cortisol, e aí a adrenal passa a não funcionar mais. Ela não responde mais aos estímulos da hipófise, do hipotálamo, desses hormônios liberadores de corticotropina, e aí você entra num processo de fadiga adrenal. Então, esse termo, fadiga adrenal, é super, super importante, é uma noção que a medicina tradicional nem sabe muitas vezes que existe, é super não diagnosticado, e é, sim, hoje uma coisa extremamente comum. E por que é tão importante diagnosticar isso e tratar isso? Porque o cortisol, pessoal, além de ser um recrutador de energia, ele é um hormônio que ele abre os receptores celulares de uma série de outros hormônios. Então, quando você tem hipocortisolismo, estão acompanhando comigo, a descida do cortisol e você não consegue mais responder ao estresse, você passa a ter uma disfunção maior no seu corpo do ponto de vista das sinalizações de outros hormônios. Outros hormônios começam a não ter capacidade de fazer os sinais, as traduções dentro do núcleo da célula, as transduções do sinal através dos receptores, ou seja, tudo começa a ficar mais complicado. E quais seriam, então, esses sintomas desse estado hipocortisólico, né? O hipocortisolismo. Vocês que têm cansaço crônico, ou alguém aqui que se identifica com isso, é muito importante se questionar qual é o nível do meu cortisol e em que fase eu estou. Estou no hipercortisolismo? Estou no hipocortisolismo? Então, quais seriam esses sintomas, né, de hipocortisolismo? Fadiga de manhã, mesmo depois de uma noite de sono bem dormida. Preciso tomar café e comer açúcar para começar meu dia. Tá cheio de gente assim, né? Preciso tomar minha dose de cafeína para me sentir vivo. Sal e gordura. Gosta de avidez por sal e gordura, né? Então é um outro sintoma. Sente tontura, muito fácil, qualquer coisa da tontura. Por quê? Porque o cortisol não está lá, não faz gliconeogênese, não tem glicose no sangue, e a pessoa faz um quadro de hipoglicemia. Fica muito fraca, qualquer esforço, ela quer cair na cama, ela quer ficar no sofá. A pessoa tende a manejar o estilo de vida dela com o menor esforço possível. E ainda ela faz o discurso, né? Não, eu sou assim mesmo, eu sou mais ínfigo em casa. Tal. Gente, você está aquém do seu potencial. Você está muito abaixo do seu potencial. Você poderia fazer muito mais, produzir muito mais, desde que teu cortisol tivesse melhor. Que mais que é sintoma de hipocortisolismo? Entre o período também da tarde, das 15 até umas 17, 18 horas, baixa de energia. Por que isso acontece? Por que a pessoa tem, quem está com hipocortisolismo, tem cansaço quando acorda, tem cansaço no final da tarde? Por que será? Porque o cortisol, pessoal, de uma forma saudável, fisiológica, é produzido em 2 grandes picos do dia, tá? Quais seriam esses horários? O primeiro pico é o de manhã. A hora que o cortisol está mais alto no corpo é pela manhã, ou deveria ser assim em quem está saudável. Precisamos acordar, precisamos de energia, o cortisol tem que estar lá, certo? Precisamos estar despertos. E o outro horário do pico do cortisol é por volta das 16 até umas 18 horas. Então, muitas pessoas chegam e falam, doutor, chega nesse horário, parece que eu quero deitar. Acabou o dia, não consigo mais, né? Então, são esses 2 picos de energia. Agora, a pessoa, por estar descompensada, ela às vezes faz, quem está em hipocortisolismo, às vezes faz um pico da madrugada. Ou seja, depois das 10 da noite, a pessoa fica ativada. Ela não consegue dormir, cara. Ela fica muito ativada. Então, isso também é um sintoma de hipocortisolismo, certo? Diminuição da resistência e energia, ou seja, vai fazer exercício, vai subir uma escada, vai correr um pouquinho, não aguenta, não dá no tranco. Resiliência, então, qual é o efeito também do ponto de vista psíquico? Eu fico com baixa tolerância, eu fico irritado, qualquer coisa, eu quero evitar qualquer discussão, qualquer estresse, porque isso me cansa muito.
E é claro, pessoal, diminuição da libido. Uma pessoa que está com esse quadro não vai querer namorar de jeito nenhum, né? Não tem energia para isso. Cabeça fica confusa, porque se está faltando glicose no sangue, pelo hipocortisolismo, a pessoa fica fora da casinha. A memória fica comprometida, ela não fica focada. Olha como esses sintomas que eu estou descrevendo se assemelham ao quadro de depressão. E a gente diria que essa pessoa tem depressão? Do ponto de vista psiquiátrico, eu diria que não. Essa pessoa pode ter um hipocortisolismo, que não está sendo tratado pela medicina tradicional, tá? Então, isso é importante. Sistema imunológico fica enfraquecido, ou seja, diante de patógenos, vírus, bactérias, fungos, não vai responder bem ao estresse, tá? Por quê? Porque não tem cortisol suficiente para lidar com essas infecções. Doenças alérgicas vão piorar. Psoríase, doença autoimune, piora. Asma, doença alérgica, piora. Dermatite atópica, piora. Qualquer problema em que o centro seja alergia ou imunologia vai ficar em disfunção porque nós não temos esse hormônio que é muito importante para o sistema imunológico, tá bem? Também é muito comum em pessoas com hipocortisolismo aquela olheira, né? Fica com o olho de panda, né? A pessoa fica caidinha. Você olha para ela, ela está desvitalizada, né? E outro sintoma clássico, nem sintoma, mas doença, que é uma caracterização muito direta de hipocortisolismo, de baixa de cortisol, é a fibromialgia. Dói tudo, aperta a pessoa, dói em tudo que é lugar. Por quê? Porque não tem cortisol, não consegue lidar com o estresse, bastou um apertãozinho, já tem sensibilidade à dor. Tá bem? Então esse, pessoal, é o quadro tenebroso, escabroso, né, preocupante de hipocortisolismo, de fadiga adrenal por estresse crônico. Ou seja, se você sente alguma dessas coisas ou está nesse processo, é fundamental tomar as atitudes para sair desse processo, certo? Mas, só para dar umas pinceladas, outras coisas podem estar acontecendo com você. Outras coisas importantes, que também dão muito cansaço crônico, que também dão muito cansaço mental. Uma delas é óbvia, pessoal, eu falo aqui nos meus materiais, todo o conteúdo que eu divulgo para a saúde, você tem que colocar no número 1 da prioridade da sua saúde o sono, a qualidade do sono, do descanso. Por quê? Porque a melatonina, que é o hormônio que você secreta durante a noite, numa noite de sono boa, fase 4 e fase REM do sono, só vai ser produzida se você obedecer um sono bom, se você tiver um padrão bom de sono. E é claro que não vai ficar quebrado. Então, a questão do sono é fundamental em relação aos níveis de energia que a pessoa tem. Precisa ter sono bom, reparador, para produzir uma moléculazinha chamada N-acetil 5-metoxitriptamina, ou chamado melatonina. E olha que interessante, pessoas que não têm serotonina no corpo não vão produzir melatonina. Por quê? Porque melatonina, ela vem da cascata da serotonina. E a serotonina é produzida onde? Que vocês já sabem, eu sempre falo isso nas lives, mas quanto mais a gente falar, mais vocês gravam, que é do intestino. Se a pessoa tem disbiose intestinal, intestino ruim, fezes muito moles, fezes ressecadas, alterações da microbiota, você não produz serotonina, e a serotonina não estando disponível lá no cérebro, não vai se transformar em melatonina, e você vai ficar com insônia, e você vai ficar com cansaço. Então é uma bola de neve que precisa ser trabalhada. Isso aqui é de uma especialidade médica? Absolutamente não. Se vocês estão percebendo a limitação da medicina tradicional em tratar esses fenômenos são integrativos, são do corpo-mente. Você precisa tratar com uma outra abordagem. Não adianta você ir em vários especialistas para você poder tratar cada partezinha. Aí você vai ficar hipermedicalizado. Não vão tratar na raiz o teu problema, tá bem? Então, esse é o parênteses. Além do sono, mais um terceiro aspecto. Eu falei do cortisol, da adrenal, eu falei do sono. Qual seria também um hormônio fundamental para que a gente possa ter energia? Qual é o hormônio da termogênese? Gerar calor, energia em todo o corpo.
são os hormônios da tireoide. Quais são eles? T4 e T3. T4, tiroxina, T3, triiodotironina. Se nós não temos uma síntese ideal, otimizada desses hormônios da tireoide, teremos sintomas de hipotireoidismo, pessoal. Quais são os sintomas de hipotireoidismo? Tem um post que eu fiz essa semana sobre isso. Mas é queda de cabelo, é constipação, a pele fica seca, eu fico com mais frio no corpo, eu tendo a resistir a perder peso, eu tendo a acumular peso, minha memória fica ruim, embaralhada, né? São vários e vários sintomas. O rosto fica inchado, né? O que acontece hoje com isso? Eu atendo muitas pessoas que acham que não tem problema de tireoide. E se você for um pouquinho mais detalhado, mais exigente nesses padrões, né, nos parâmetros de avaliação de uma tireoide, a gente vai ver que muitas pessoas têm hipotireoidismo e não sabem. Ou foram para os seus médicos tradicionais, mostraram os seus exames, teu TSH está normal, você não tem nada. Isso aí é porque você não está fazendo exercício, por isso você fica gordinho. Isso aí é porque você não está dormindo bem. Mas, gente, a tireoide é uma glândula tão fundamental aqui no pescoço, ela é tão importante nessa geração de energia. Então, muitas pessoas, eu aposto que muitos que estão aqui assistindo, têm hipotireoidismo, que a gente chama um hipotireoidismo sublaboratorial, ou seja, o laboratório não confirma e o médico não trata. Sabe qual é o problema? Os médicos foram treinados a tratar exame de laboratório. A medicina, ela muitas vezes, ela vai ser treinada para você olhar uma alteração do sangue, não confiar no quadro clínico do paciente e deixar de tratar, falar que está normal. E as pessoas, às vezes, estão com hipotireoidismo e não estão tratando. Essa tireoide está patinando, não está conseguindo sintetizar T4 e T3. E isso vai fazer a pessoa ficar cansada, sem energia, sem vitalidade. Então, olha como a gente precisa mudar a percepção. Um dia eu vou fazer uma live só sobre tireoide, aqui é só uma pincelada, mas pensa nisso. Talvez você tenha hipotireoidismo e não saiba, porque os hormônios da tireoide, pessoal, são muito sensíveis às intoxicações, são muito sensíveis às intoxicações por halogênios, por metais pesados, por estresse. Então, muitos de nós não conseguimos ter uma otimização, uma produção ideal de hormônios tiroidianos e vamos ter os sintomas de hipotireoidismo e o médico não valoriza isso para nós porque ele fala que o exame está normal, tá? Então, essa é uma questão. Bom, falado isso, parte final da minha fala, e aí eu vou abrir para uns 15 minutos de interações com vocês. Já pensem nas perguntas, né? Já tem aqui, acho que algumas perguntas que algumas pessoas fizeram. Mas falado isso, cansaço crônico, pessoal, do corpo e mental. Agora eu vou falar um pouquinho, eu falei dos aspectos físicos, né? Metabólicos, hormonais, do cansaço. Vocês podem refletir sobre isso. Mas eu diria que os aspectos mentais hoje têm desvitalizado as pessoas completamente. E aí eu levantei algumas questões, alguns temas, tá bem? Que a gente pode refletir juntos sobre por que ficamos exauridos do ponto de vista mental. E isso vai influenciar nosso corpo, que a gente vai detonar a saúde do nosso corpo com os padrões mentais. Então, uma das coisas que a gente não recebeu educação, nem na nossa família, nem na escola, e a gente vai aprendendo com as cacetadas da vida, é justamente a gerenciamento de emoções. Nós não sabemos gerenciar emoções. Somos analfabetos, digamos assim, do ponto de vista emocional e de como lidamos com os nossos pensamentos. Somos extremamente infantis, não somos? E por isso adoecemos muito mais do que precisaríamos adoecer, né? Porque adoecer faz parte da vida. Em algum momento nós vamos adoecer. Mas a questão é que a gente acaba adoecendo de graça, porque a gente não tem maturidades, processos mentais de saúde. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Aqui elas falas internas que influenciam muito o nosso estresse, que desequilibram o nosso corpo, tem a ver com os nossos modelos mentais. Quais são os modelos mentais? Não sou o suficiente, não vou dar conta, não vou ser o melhor, preciso ser o melhor, né? Quero fazer tudo de uma forma rápida e tudo tem que ser para agora, não tem paciência, né? Tem muita impaciência com as coisas, pressa.
perfeccionismo. Às vezes tem pessoas que eu atendo muito esse perfil, pessoas que estão completamente possuídas por um aspecto, um arquétipo do herói. Eu preciso salvar todo mundo, preciso salvar a humanidade, preciso salvar minha família, preciso salvar meu marido, preciso salvar meus cachorros. A pessoa se acha um herói, e esse herói sempre se dá mal, né? Então, a possessão pelo herói é um risco para o cansaço crônico da mente. Eu que faço certo, essas pessoas que falam assim, só eu sei fazer isso, tem que ser do meu jeito, não abro mão de fazer do meu jeito, não sou suficiente. Então, essas frases internas, esses modelos mentais, detonam a nossa saúde. Se você se identifica com qualquer uma delas que eu falei, sinal de alerta para você, está na hora de você investir em autoconhecimento, está na hora de você perceber mais suas emoções, está na hora de você amadurecer mais como ser humano, certo? A gente está aqui não é à toa. A gente vem aqui para uma missão. A missão, no mínimo, é se melhorar enquanto ser humano. É a missão mínima. É a missão importante, fundamental. O mínimo que a gente tem que fazer aqui é melhorar, é se lapidar enquanto ser humano, ser mais maduro. E o que poderia ser parte dessa maturidade que não leva ao cansaço, que evita o cansaço, que protege a gente desse estado? Então, aqui eu trouxe algumas... só para complementar esse cenário do desgaste, uma coisa que eu acho, pessoal, que hoje é muito problemático, mas que eu acho que a pandemia veio com bons olhos mudar na cabeça das pessoas, que é a egolatria. O meu mundo, as minhas necessidades. As necessidades do eu são infinitas. Se nós formos atrás das necessidades do nosso eu, nós vamos sempre estar insatisfeitos. Sempre está faltando alguma coisa. Tem um mal-estar. Freud já tinha escrito um texto em 1905, se eu não me engano, que se chama Mal-estar na Civilização. O Buda, quando se iluminou, já falava que a verdade do sofrimento é a insatisfatoriedade. Uma insatisfação constante nos assola enquanto seres humanos. A gente precisa refletir profundamente sobre esse egocentrismo. E a pandemia, quer queira ou não, está fazendo a gente a se forçar a olhar para os outros, a olhar para as pessoas que estão sofrendo, a familiares que estão perdendo, as situações difíceis que estão acontecendo. Não adianta ser de uma categoria ou de outra, de extrato social acima ou abaixo, todo mundo está no mesmo barco. Se hoje você fica mal, você não tem uma vaga de UTI, é preciso pensar a comunidade, é preciso pensar o coletivo. E aí eu já vou para a proposta. Como podemos fazer com que nos tornemos pessoas mais habilidosas com o nosso estresse e também pessoas que possam irradiar, de alguma forma, algo positivo ao nosso redor, para que essa multiplicação de pessoas vibrando nessa perspectiva se some, se multiplique e possa se expandir para a gente ter um mundo mais tranquilo para se viver, né? E mentes mais tranquilas também. Então, algumas coisas que eu trouxe no final aqui da minha fala é cultivo de mindfulness. É claro, eu trabalho com mindfulness, eu pratico mindfulness, e eu acho que o mindfulness, eu não sou uma pessoa destituída de estresse, eu tenho meus períodos de estresse, eu tenho as coisas que eu sou sensível ao estresse, e às vezes eu estou cansado também, como qualquer um de vocês. No entanto, o mindfulness me ajuda fundamentalmente a poder diminuir essas cascatas, a não entrar nesses processos de ruminação, de pensamentos acelerados, de autojulgamento, de críticas exageradas às pessoas. Quando eu percebo isso se armando dentro do palco da minha mente, eu recuo com mindfulness. Eu absorvo aquilo, eu abro a percepção para aquilo, eu deixo perceber essas manifestações, e é claro, ao fazer isso, o estresse é menor, o desgaste é menor. Então, eu acho que o cultivo de mindfulness, estado de presença aqui agora, olhando as nossas sombras destrutivas, mas dando espaço para elas, sem se envolver com elas, é uma habilidade que nós podemos muito cultivar. Não é mesmo, Lia? Você que está aqui, mindfulness faz diferença na minha vida? É claro que faz. Né? A Lia, ela é aluna do nosso programa de formação de instrutores de mindfulness, e é isso. Mindfulness é um modo de ser, né? Um modo de ser mais pleno. Então, isso ajudaria muito no cansaço crônico. Além disso, eu acho que as meditações que trabalham com o cultivo de estados virtuosos da mente são muito habilidosas. Então,
cultivar compaixão, cultivar contentamento, cultivar amor, equanimidade, regozijo ou alegria com a felicidade dos outros, é um treinamento da mente, né? Secularmente isso é feito dentro das tradições, mas hoje também a ciência, a neurociência contemplativa, faz isso. Mostrou cientificamente que as pessoas que fazem isso vivem mais, se inflamam menos, têm menos estresse, menos cansaço. O que você está esperando? Comece a fazer alguma coisa, cara. Você precisa se movimentar. Você precisa trilhar esse caminho. Então, aqui é uma dica em relação a isso. Além disso, dessa habilidade mental com estresse, eu diria que um estilo de vida eco, né? Eco no sentido de ecológico. Qual seria o estilo de vida ecológico? Onde eu gasto menos energia e eu uso a energia de forma adequada, econômica, como esses carros assim híbridos, que são elétricos, têm motor a combustão, mas eles rodam 30 quilômetros por litro, ou alguns nem precisam usar gasolina, porque eles já usam modo elétrico e te levam longe, né? Então, qual seria esse modo ecológico de se viver? Então, alguns ritmos precisam ser respeitados, um deles eu diria é o sono, precisa ter horário entre 10 e 11 horas para estar na caminha, e horário do nascer do sol para estar de pé, ou até antes. Eu, particularmente, gosto de levantar por volta de 5, 5 e meia. É uma sensação muito boa. O dia não começou, está silêncio, você pode ouvir muitas coisas que você não ouve durante o dia, e, de alguma forma, é um bom momento para se cuidar, para fazer uma meditação, fazer um yoga, fazer uma atividade física antes do seu café da manhã. Por que não esse estilo de vida? Muito mais ecológico, né? Alimentação saudável. Se não mexer na alimentação, não é modo ecológico. Sempre tem coisa para melhorar na alimentação. As pessoas acham que se alimentam bem, mas não se alimentam. Até aqui eu estava agora, acho que entrou aqui a Simone Camati é uma nutricionista funcional, a gente troca bastante ideia e depois, semana que vem, eu vou fazer uma live com a Simone, a gente vai falar sobre detoxificação, né? Detoxificação. O nome é difícil de pronunciar, mas é isso, a gente vai falar sobre isso. E aí, claro, a Simone vai estar lá para também dar dicas a respeito de alimentação saudável. Exercícios, pessoal. Fundamental cultivar movimentos, fazer atividade física. É muito benefício. É como uma conta bancária que você está depositando e está rendendo todo mês. Não é só agora, é no futuro também. Massa muscular, menos gordura corporal. Claro, isso a medicina já estudou, você não precisa ficar ouvindo 20 pessoas para se convencer disso, né? Basta ouvir uma vez, checar os estudos e tá lá. Digestão de qualidade é fundamental. Então, não só se alimentar, mas esses alimentos têm que se transformar em nutrientes para o corpo. E às vezes a gente bota bons alimentos, mas a gente está em desbiose, a gente está com o intestino todo errado, não vai conseguir traduzir isso em nutrientes. E aí vai ser um problema também. Sexualidade, né? Namorar, ter relações amorosas, relações com a família, relações com o ambiente de trabalho, tudo isso entra no modo de estilo de vida ecológico, né? E do ponto de vista final aqui, o tratamento médico, e aí eu vou abrir para perguntas. Quando a gente vê uma pessoa com hipercortisolismo, ou hipocortisolismo, ou hipotiroidismo, ou deficiência de melatonina, ou qualquer outro estresse mental que não está conseguindo manejar, nós temos muitas ferramentas excelentes da medicina, né? Eu vou falar algumas que eu conheço, mas, por exemplo, nós podemos repor os hormônios que estão faltando, e isso vai ajudar o corpo a se equilibrar e talvez voltar a produzir os hormônios que estão em queda. Às vezes é possível, às vezes a pessoa tem que suplementar isso, né, mais para frente. Mas o bom da suplementação hormonal, se a gente for fazer suplementação com hormônios isomoleculares, ela é segura, ela é barata, ela não é cara também. Então, é um tratamento acessível para as pessoas, tá? Outra coisa é usar fitoterápicos. Tem alguns fitoterápicos muito interessantes do ponto de vista de adaptógenos à adrenal, que estimulam a adrenal a produzir mais cortisol, a equilibrar essa secreção de cortisol. Algumas plantas, né? Algumas delas, rhodiola rosa, ashwagandha, e tem outras, né? Poderia citar várias. E aí a gente, com esse tratamento, né, associando, eu acho a homeopatia fantástica, porque eu vejo muitos pacientes nesse quadro de extremo cansaço
que com homeopatização bem ideal, bem alocado para o caso da pessoa, volta a melhorar muito bem, né? Acho que ajuda. A acupuntura é uma coisa que eu faço também, que ajuda muito a remodular o sistema neuroimunoendócrino, é um ajuste fino com as agulhas, volta a dar estímulos que não estão acontecendo no corpo, ajuda a equilibrar o corpo como um todo, porque essa é uma situação que tem que ser tratada como um todo. E a grande vantagem de todas essas estratégias é que a gente consegue facilmente desmedicalizar as pessoas. Talvez esse é uma das coisas que me dá prazer no que eu faço, que é o quê? É tirar remédio das pessoas. Quando as pessoas estão tomando alopatia, drogas químicas que não existem no corpo delas, mas que são exógenas, e elas estão dependendo dessas drogas para fazer o corpo delas funcionar meia bomba, digamos assim, poder tirar isso e fazer as pessoas funcionar melhor ainda, e ganhar essa pessoa para um tratamento mais natural, mais nas causas, mais de prevenção, aí é prazer total, né? É o que me movimenta a continuar estudando, né, todo dia. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e vou abrir agora, né, lá no YouTube, tá rolando. Quem chegou depois, pessoal, dá uma força lá, entra no meu canal do YouTube, Dr. Luiz Fernando Nicolodi, se inscreva no canal, se inscreva para receber as notificações, nós estamos alimentando o canal. Nós estamos com 900 e poucos inscritos, a gente quer chegar a curto prazo em 1.000 para eu poder ter alguns outros recursos do YouTube. Me ajudem lá, e essa live vai estar lá na íntegra. Aqui a gente vai deixar só por um dia, depois a gente retira o vídeo do Instagram, vai fazer alguns recortes. Agradeço, grande, agradeço a atenção de vocês, e agora vamos ver as perguntas. Então, Viena Bezerra, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. E a reposição com hidrocortisona, você é a favor? Ó, isso é uma pergunta muito legal que você fez, e é importante a gente esclarecer. Hidrocortisona é um corticoide, né? E a gente prescreve na medicina tradicional para alergias em geral, né? Estados em que o corticoide precisa estar lá. Só que hidrocortisona base é outra coisa, pessoal. Não tem nada a ver com o remédio hidrocortisona, tá? Hidrocortisona é acetato de hidrocortisona. É uma molécula completamente artificial, que não existe no seu corpo e que se gruda ao receptor e tem uma estimulação muito mais potente, lesiva. Não é que nem você suplementar cortisol bioidêntico, mas a gente não prescreve assim. O médico precisa prescrever, de acordo com o Conselho de Medicina, hidrocortisona base. E aí é o cortisol bioidêntico. Esse cortisol não tem problema, porque ele vai ter um pico de ação que é fisiológico, é como o que é produzido lá na adrenal. Esses hormônios eles foram criados por engenharia molecular, a estrutura química deles é exatamente o que a adrenal produz. Então, sim e não. Eu sou a favor de uso de hidrocortisona base para quadros de fadiga adrenal, mas não sou a favor do uso de acetato de hidrocortisona, que é um remédio cheio de efeito colateral, que eu abomino, porque corticoide pode até aliviar, pessoal, mas a fatura é muito cara, a pessoa fica com muito efeito colateral, suprime uma série de questões, tá bem? Gostei de ver aqui também meu grande amigo, né? Family Constellation, o Renê, já fiz live com ele, muito bom tê-lo aqui. Gratidão você estar aqui conosco. Eu não vou responder sobre exame de laboratório. Pessoal, Instagram e redes sociais não é lugar de médico ficar dando consulta, tá bom? Com todo respeito, a gente está discutindo um assunto, mas o CFM, se me vê respondendo uma pergunta, qual que é o meu valor, doutor, tá bom meu colesterol, tá bom meu cortisol? Gente, isso a gente não tem permissão, nem o médico. Isso é mediante consulta médica. Na consulta eu vou ver, e aí eu vou dar o meu parecer, mas valor de 4,2 é baixíssimo, tá? Só para te adiantar, né? É um valor lá no pé. É claro que não é o exame que faz o diagnóstico, eu quero deixar isso bem claro. É o quadro clínico. As pessoas deixaram de valorizar o que o médico pergunta, os médicos deixaram de perguntar, e a clínica foi para onde? A clínica é essencial, pessoal. Medicina de qualidade é medicina que ouve as pessoas. Pare de confiar tanto em exame de laboratório, passa a confiar mais num bom médico. É isso que vocês precisam.
resgatar isso na medicina. É o que está faltando na medicina. Mindfulness e a Rafa, né? Obrigado pela pergunta. Mindfulness e exercícios físicos me ajudaram muito a melhorar meu cansaço. Perfeito, por quê? Porque o mindfulness vai fazer um ajuste entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, fazendo com que esse sistema límbico fique mais gerenciado, mais, de alguma forma, tocado pelo córtex pré-frontal. Ou seja, aquele sistema límbico para de dar tanto estímulo para adrenal. Ou seja, o seu estresse por hiper ou por hipocortisolismo irá diminuir com mindfulness. Maravilhoso. Arlete, tudo bom, querida? A simvastatina está inclusa nas estatinas das quais você falou? Sim, simvastatina, rosuvastatina, lovuvastatina, pitavastatina, são todas moléculas que a indústria inventa para vender a cada ano, tem que ter uma novidade, mas todas com aquele problema de baixar o colesterol, mas não questionar por que o colesterol está alto no corpo dessa pessoa. Então, tem efeitos colaterais, são ruins, né? Claro, eu não estou dizendo que ninguém deve tomar estatina, tá, pessoal? Deixa claro isso. Tem algumas pessoas selecionadas, com uma história clínica tal, que vão precisar. A maior parte não precisa. Isso eu posso confirmar. Consulta online. Sim, faço consulta online, atendo o Brasil inteiro. Hoje em dia, com a telemedicina, isso facilitou muito. Como tem sido bacana atender pessoas de todos os estados, né? Conheço um pouco mais vocês. Então, estamos fazendo. Mesmo com muito cansaço, eu vou para a academia 5 vezes por semana. Isso pode melhorar a fadiga adrenal ou tem que se exercitar com mais moderação? Num quadro de fadiga adrenal, se a pessoa fizer muito exercício, vai piorar o caso dela. Ela vai ficar mais inflamada, com mais lesões, com mais estresse. Pior, você tem que fazer atividade física? Tem, mas precisa estar tratando essa condição de base para que o exercício tenha os efeitos benéficos. Senão você vai ficar pior do que você já está. Mais cansado ainda, tá? Quem mais aqui? Vamos ver se tem mais perguntas. Mais alguma pergunta, pessoal? Isso. Eu vou ficar mais um minutinho aqui para ver se surge mais uma pergunta. Então, que bom que vocês vieram aqui. Eu agradeço a atenção de todos, tá? E divulguem essas informações para mais pessoas. Ó, veio mais uma pergunta da Cláudia. Cláudia, bem-vinda, querida. Como modular os hormônios femininos? Hoje não é assunto de hormônio feminino, mas tem materiais no meu canal, tem materiais aqui no meu Instagram sobre modulação feminina. Mulheres que estão no climatério, que estão se aproximando da menopausa, mulheres em menopausa, devem fazer modulação hormonal feminina. Devem, por quê? Porque não fazer é aquele carrinho de rolimã indo rapidamente para baixo no envelhecimento, no estresse oxidativo, na inflamação e nas doenças. Você quer ficar com um monte de doença? Não faça remodulação hormonal feminina. Quer ficar com menos doença, tomar menos boleta? Faça a remodulação feminina. Essa é simples assim, tá bom? Mas é claro que tem que ter acompanhamento médico, é claro que tem que ver se tem indicação, se não tem nenhuma contraindicação. Esse é a arte da medicina, tem que individualizar. Muito obrigado, então, gratidão, e vamos fazer um pequeno exercício para modular a nossa adrenal, tudo bem? Agora um exercício de mindfulness. Eu vou convidar vocês a se sentar com a coluna ereta e nesse momento, essa última pergunta que eu vou responder, tá, pessoal? Se os hormônios são bioidênticos e manipulados. Sim, a indústria tem poucos hormônios bioidênticos e, em geral, a gente precisa manipulá-los, tá bem? Então tem que ser uma farmácia de manipulação boa, com boa qualidade, e aí vai ter um bom resultado. Então, vamos nos sentar agora com a coluna ereta, soltar os ombros, relaxar as mãos. E nesse momento, simplesmente, eu vou ficar de olhos abertos. Se vocês quiserem se sentirem à vontade, pode fechar os olhos. Apenas percebendo como está seu corpo nesse momento. Percebendo o ar tocando a sua pele.
o ar entrando no seu corpo, as plantas dos pés no chão, o bumbum na cadeira, e podemos tomar consciência de como está o nosso corpo aqui e agora, de uma forma não julgadora, simplesmente abrindo a percepção para o que quer que esteja aqui presente. E respirar em meio a tudo isso. E de uma certa forma, trazendo um senso de gratidão e contentamento com toda a força do seu corpo, da sua mente, irradiando essa gratidão e esse contentamento em todo o espaço, para que essa energia das nossas intenções não só nos beneficie, mas que beneficie os demais, nesse momento em que precisamos nos unir para podermos nos fortalecer, irradiando esse contentamento, paz, amor, para todos, em todos os espaços, nos hospitais, todas as famílias, mas não só os humanos, os animais também que sofrem, e, de uma certa forma, o planeta. Isso, sentindo essa conexão por todo o espaço. E tomando uma respiração profunda, soltando o ar. Abrindo os olhinhos. Não é muito melhor se relacionar assim com as coisas? Então é só fazer uma pausa, pessoal. Precisamos voltar a aprender a pausar, a poder perceber, a poder intencionar e não simplesmente seguir no piloto automático, tá bom? Então fiquem bem, fiquem seguros, se cuidem, usem máscaras, evitem aglomerações, né? E que vocês estejam muito bem de saúde, né? E a gente se encontra na próxima live, que será quarta-feira que vem, tá bom? Um assunto interessantíssimo que vai ser muito importante para a saúde de vocês, tá bom? Boa noite a todos.